Olá, meus lindos e minhas lindas, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Professor Rafael Isidoro aqui, continuando com a resolução da SpaceX 2023, galera. Este é o vídeo 2, parte 2 D3, tá legal? Então nessa aula nós vamos resolver as questões 37, 38, 39 e 40 da prova do modelo A, tá legal? Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos começar com a questão número 37. Vamos nessa? O que diz a questão 37? A recomendação é sempre a mesma, né, pessoal? Pausar o vídeo, ler o enunciado e então retomar aí a resolução, tá legal? Na descrição do vídeo tem um link onde você pode fazer o download da prova e aí você pode deixar uma janela à parte, aberta, para poder ir acompanhando aí a resolução, tá legal? Vamos lá então, galera, O que ele me deu aí? Ele me deu uma reação, né, entre o alumínio e o óxido de ferro, produzindo o óxido de alumínio e o ferro metálico. Ele me deu algumas entalpias de formação padrão e aí ele vem com algumas afirmativas, beleza? Então olha só, galera, o que é que nós temos aí? Ele fala que o reagente limitante é o alumínio metálico. Para toda a questão, nós temos que considerar a reação, né, uma mistura de 352 gramas do óxido de ferro com 135 gramas do alumínio. Galera, a reação está aí, beleza? Mas não é necessário escrever toda ela aqui. Então, para a primeira afirmativa, então vamos anotar aqui, afirmativa 1, né? Ele quer saber quem é o reagente limitante, tá legal? Então vamos ver o que ele fala, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho, o alumínio reagindo com o óxido de ferro, tá legal? A proporção estequiométrica aqui, isso tá na questão, pode conferir, é de 2 para 1, tudo bem? Então eu tenho 2 mol reagindo com 1 mol. Só que como ele está falando em massa aí, eu preciso chegar na massa molar de cada um deles, tá bom? A massa molar do alumínio é 27 gramas por mol. Como eu tenho 2 mol reagindo, 2 vezes 27, 54 gramas. Então o que reage aqui de alumínio, estequiometricamente é 54, tudo bem? Massa molar do óxido de ferro, vai somar a SpaceX da tabela periódica na prova, então 2 vezes 56 do ferro, 3 vezes 16 do oxigênio, você vai chegar em um total de 160 gramas por mol. Como é 1 mol, então na reação, estequiometricamente falando, eu teria aqui 160 gramas, tá legal? Como que eu descubro quem é o limitante? Quanto que ele colocou lá? Vamos ver aqui, ele coloca lá 135 gramas do alumínio, ele colocou 135 gramas, aí você anota aqui embaixo, na coluna do alumínio, a massa que foi inserida na reação, e 352 gramas do óxido de ferro. Isso está no enunciado. Para descobrir quem é o limitante, você vai fazer a seguinte análise, vou colocar uma setinha aqui e uma setinha aqui. Você divide o de baixo pelo de cima e vê quanto que deu. Nesse caso, fazendo a continha, pode fazer aí, vai dar 2,5, tá? Aqui dá 2,5. E fazendo a continha aqui, dá 2,2, tudo bem? 2,2. Aí é o seguinte, galera, a menor constante é sempre do limitante. Então aqui eu tenho o reagente limitante. E a maior é sempre do excesso. Tudo bem? Isso dá certo em qualquer situação quando você compara as mesmas unidades, beleza? Você não pode fazer isso se for de mol para grama, de grama para volume em litros, por exemplo. Você tem que primeiro ajustar as unidades, ver qual unidade está em questão. Se é mol, se é átomos e as moléculas, se é grama, se é litro, se é energia. Enfim, uma vez que você ajustou as unidades, analisou aqui, comparou, a menor é sempre do limitante. Então na primeira afirmativa, veja bem, ele falou que o limitante é o alumínio. Tá errado, porque o limitante é o óxido de ferro. Então falsa a primeira afirmativa, tá legal? A primeira é falsa, pessoal. Vamos ver aí a segunda. O número de oxidação do alumínio vai de 0 para 3. Vamos ver? A gente começa aqui com alumínio metálico, beleza? E aí ele se transforma em óxido de alumínio, beleza? Vamos ver aqui a carga, galera. O alumínio aqui
substância simples NOx zero. Aqui no AL2O3, se você fizer a regrinha do escorregador invertida, ó, esse 3 vai subir aqui, ó. Concorda? Não precisa dividir, toma cuidado. Você encontrou aqui, ó, a carga elétrica do alumínio, tá bom? De cada alumínio. Então aqui, ó, o NOx do alumínio no produto é 3 positivo, beleza? O NOx aumentou, oxidou, beleza? Então ele perde aqui, ó, 3 elétrons para chegar em alumínio 3+. Então a segunda está correta. A segunda afirmativa é correta. Variação do NOx aí, ó, de 3 elétrons, tudo bem? 3 elétrons. Vamos ver a terceira. O óxido formado no produto tem os átomos ligados por ligações iônicas. Ok, tranquilo, ó. Metal ligado a não metal, beleza? Ó, metal ligado a não metal ou a metal, beleza? Me dá um composto iônico, beleza, galera? Ó, isso aqui é uma regrinha geral, existem algumas exceções, mas de forma geral, nível médio, pré-vestibular, você pode considerar metal com não metal, composto iônico, tá legal? Ok? Então é verdadeira aí a terceira afirmativa. Vamos para a quarta afirmativa, o que ele fala? Quantidade de calor liberado, quando a reação tem 100% de rendimento, 2.450 kJ. Muito cuidado com essa parte, galera. Veja bem, ó. Primeiro, eu não tenho o calor da reação, eu vou ter que calcular. Vamos lá então, ó. O meu ΔH é igual. Qual fórmula do ΔH eu vou ter que utilizar aqui, ó? Ele deu para você o que? A entalpia padrão de formação. Então é a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Só que tem duas espécies aí que não vão entrar, que é o alumínio no reagente, porque é substância simples, entalpia zero, e o ferro no produto, que é zero também, porque é substância simples. Então o que eu tenho no produto? A L2O3 e no reagente Fe2O3. Então você só vai pegar a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ó, o que eu tenho no produto? A L2O3, a entalpia é menos 1000, isso está enunciado, tá? 1671 kJ. Cuidado, que você vai fazer aqui, ó, menos a entalpia do reagente. E no reagente quem que vai ser? Olha lá, ó, Fe2O3. E a entalpia também está aqui no enunciado, ó. Ela vale menos 823 kJ, beleza? E aí a gente vai fazer essa continha aqui, galera. Ó, a subtração, eu já deixei pronto esses cálculos para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então a continha aí, se você quiser conferir, cuidado, menos com menos dá mais aqui, tá legal? Isso vai dar, pessoal, menos 848 kJ por mol, tá legal? E com isso aqui você poderia dizer, ah, é falsa a quarta afirmativa. Cuidado, porque a gente ainda não sabe se ela é falsa. Eu vou explicar o porquê. Isso aqui é para 1 mol, beleza? Isso aqui é para 1 mol. Quem está em 1 mol lá é o óxido de ferro. Quer dizer que cada mol do óxido de ferro libera essa quantidade de energia, ok? Cuidado. Mas o que está reagindo lá é quanto? 2,2 mol, ok? Professor, por que 2,2 mol? Porque 160 gramas lá é 1 mol. Então, 1 mol, 160 gramas, estaria para essa quantidade. 2,2, que foi o que eu multipliquei, estaria para X, ou se você preferir, você pode usar o grama, né? Mas eu acho que os números não são tão favoráveis. Você poderia colocar 848 kJ para 160 gramas, então 350 gramas, X. Professor, por que não o alumínio? Porque olha, galera, o alumínio ele é excesso, o limitante é esse cara. Então ele determina tanto a quantidade de produto a ser formada, quanto também a quantidade de energia envolvida na reação, tá legal? Então como é que eu vou descobrir? Eu vou fazer assim, ó, 848 kJ está para 1 mol, ok? Vezes 2,2 mol, vezes 2,2 mol. Aí o que acontece? Mol cancela mol, correto? Mol cancela mol. A gente só vai fazer a multiplicação aqui. Também já deixei essa continha pronta. Quanto que vai dar aqui, ó? 1865, ó. 1865,6 kJ. Isso faz a alternativa 4, né? A afirmativa 4 ser
falsa, mas não por causa desse ΔH, e sim por causa dessa quantidade de energia que foi liberada. Professor, você não colocou o sinal negativo aqui. Não precisa, porque eu não estou calculando o ΔH aqui. Eu estou falando da energia liberada ou absorvida, e a energia tem que ser sempre positiva. Só o ΔH que pode ser positivo ou negativo, tá legal, galera? Então essa foi a quarta afirmativa. Vamos ver a quinta afirmativa? O que ele falou na quinta afirmativa aqui? Vamos lá, ó. Ocorre a oxidação do ferro. Só que, pessoal, olha lá a oxidação do ferro que ele está falando pra gente aí. Vamos ver. Ó, o ferro, ele começa na forma de um óxido, né? Ó. Então você tem lá Fe2O3, tá legal? E aí no produto você tem ferro metálico. Você tem ferro metálico. Então veja bem o que aconteceu. Se você fizer um escorregador invertido, ferro carga mais 3, ok? No produto, substância simples. NOx 0. Olha, galera, o que foi que aconteceu aqui? Prestem bastante atenção. NOx diminuiu, reduziu. Isso foi uma redução, tá legal? Uma redução e não uma oxidação. Então é falsa a quinta afirmativa. Vamos ver então, ó, a segunda é correta, a terceira é correta. As demais afirmativas são falsas. Então, correto 2 e 3, alternativa B para a questão número 37. Vamos para a próxima? Questão número 38, pessoal. Essa é uma questão sobre eletroquímica, potenciais padrão de redução e oxidação. Então, pessoal, mesmo esquema, pausa o vídeo, leia, retorne, ok? Ele me dá aí 4 tubos, ele envolve o prego contendo ferro metálico com fitas metálicas de metais diferentes, tudo bem? Aí ele menciona no enunciado o tal do ferricianeto que fica azul quando em contato com íons ferro. Neste caso, ferro 2+, eu sei que é 2+, porque ele me deu aqui uma tabelinha contendo ferro metálico, ferro 2+, beleza? Ok? O que eu preciso saber para resolver essa questão? No prego, o ferro está metálico, ok? Ele quer saber em quais tubos vai ter coloração azul. A coloração azul se dá quando você tem o ferro 2+. Então, tem que acontecer, para eu responder essa questão, a seguinte reação. Ó, o ferro 0 tem que se transformar em ferro 2+, ou seja, ele precisa oxidar, galera. Tem que acontecer isso aqui, ó. Um ferro, um cátion, 2 elétrons. Essa é a reação que precisa acontecer. Então eu posso dizer o seguinte: isso só vai acontecer quando, vamos comparar aqui agora o seguinte, tá? Quando o potencial de oxidação do ferro, ok? Potencial de oxidação do ferro metálico. Isso só vai acontecer se esse potencial de oxidação for maior que o potencial de oxidação do outro metal em questão, tá legal? Isso é importante. Como a redução é o oposto da oxidação, eu posso escrever também que o potencial de redução do ferro, a redução do ferro comparada com a redução do outro metal é o oposto aqui, beleza, galera? Ó, e como essa tabela aqui, ó, está em função dos potenciais de redução, eu vou trabalhar então aqui, ó, eu vou trabalhar com a redução e não com a oxidação, vai ser mais fácil, tá legal? Então, ó, tubo 1, no tubo 1, o que eu estou comparando? Ó, aí você vai pelo desenho, ferro com magnésio. Então aqui nós temos ferro versus magnésio, tudo bem? Então olha lá, aí você compara na tabela, potencial de redução do ferro menos 0,44, redução do magnésio menos 2,37. Ó, o ferro tem maior potencial de redução aqui, tá legal? Vamos ver o 2? Tô só anotando por enquanto, hein? Olha lá no 2.
Ferro versus ouro. Então, ferro versus ouro, beleza? Potencial de redução do ferro, menos 0,44 e do ouro, mais 1,5. Então, o ouro ganhou na redução aqui, beleza? O ouro ganhou na redução. Vamos lá para o terceiro tubo. Vamos lá para o terceiro tubo, onde eu tenho, deixa eu já colocar aqui, ó, que é ferro em todos, né? Ferro em todos. No terceiro tubo é prata. No terceiro tubo é prata, galera. Potencial de redução, você olha na tabela. Ferro menos 0,44, prata mais 0,8. A prata ganha na redução, beleza? E por último, ferro com alumínio. Ferro com alumínio, onde o potencial do alumínio, cadê? Tá aqui na tabela, ó, menos 1,67 e do ferro menos 0,44. Então, o ferro tem potencial de redução maior que o alumínio, beleza? Feito isso, a questão está resolvida. Não precisa se preocupar com o último potencial que ele deu aí, ó, da água com oxigênio liberando OH-, tá legal? Porque ele coloca isso aí, na verdade, para garantir que a água pode ou não participar do processo. Só que o potencial de redução do ferro, ele é menor que o da água. Então a água pode ser considerada aqui em todos, beleza? Não tem que se preocupar. É um meio aquoso, galera. Só para garantir um meio aquoso aí, ou talvez para confundir o candidato. Mas você tem que se concentrar aqui, ó, nos metais, porque ele está falando aí de um ânodo de sacrifício. Então você tem que garantir que, opa, ou esse cara oxida ou ele não oxida na frente do ferro. Simples assim, tudo bem? Beleza? Então olha lá, por que eu fiz essa anotação? Agora você resolve a questão, você responde tranquilamente. A gente garantiu que isso só vai acontecer se o potencial de redução do ferro for menor que o potencial de redução do metal. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho isso aqui, ó, no 2 e no 3. A gente comparou a redução do ferro aqui no 2 e no 3, ela é menor que a redução do ouro e da prata. Então a resposta está aqui, galera, tubos 2 e tubos 3. Isso está na alternativa D, beleza? Alternativa D. Tubos 2 e 3 teremos a coloração azul. Vamos para a próxima questão? Questão número 39, pessoal. Questão sobre química analítica e equilíbrio químico na parada. Eu amo essa parte. Pessoal, ó, é o seguinte, tem todo o enunciado aí, mais uma vez, pausa, lê o vídeo, pausa o vídeo, leia o enunciado com atenção e dê o play, tá legal? Ó, o que eu tenho aí? Eu tenho um ácido, beleza, em equilíbrio com seus íons H+, e o ânion que está em questão. Essa reação está pronta, não tem que se preocupar, beleza? Deu tudo bonitinho aí. E vem de 1 a 5 as afirmações para a gente julgar. Ele me dá aí um pKa do ácido, que é igual a 4, tudo bem? E vamos lá então. Segundo aí o PAC, a nomenclatura do ácido é ácido 2-hidroxipropanoico, beleza? Galera, é função mista, né? Porque ele me deu aqui, ó, a função ácido carboxílico, mas tem também o OH ligado aqui a um carbono saturado, que seria a função álcool. Quando as funções são mistas, você sempre vai dar prioridade para o ácido. Começa sempre com o ácido. E depois vem outras funções químicas, tá legal? Então, neste caso, como o ácido é a prioridade, esse é o carbono 1, ok? E aí a gente vai numerando. Esse é o 2, esse é o 3, beleza? Então a hidroxila está no carbono 2. Então está correto o que ele falou aí. Para você dar um nome seria ácido, aí a hidroxila seria, entre aspas, uma ramificação, entre aspas, ela não é, tá? Só para a gente considerar como nomenclatura aqui. Então seria aí o ácido 2-hidroxi, 3 carbonos prop
ligações simples an e o oico, que é o sufixo da nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Então, ácido 2-hidroxipropanoico, está correta a primeira, beleza? Vamos marcando aqui, ó, A1 é verdadeira, tá legal? E aí você já pode ir julgando aí as afirmativas, aquela que não tiver a 1, a gente já desconsidera, por exemplo, a letra C e a letra E, beleza? Porque tem que ter a 1 na resposta. 2. No equilíbrio, o pH de um tampão 0,1 mol por litro de ácido lático e 0,01 mol por litro do lactato de sódio é 1,6. Galera, tem duas formas de você resolver isso, tá? Pode montar aquela tabelinha de equilíbrio, início, reação, equilíbrio, calcular a concentração do H+, e então encontrar o pH com base na concentração do próton H+, ou do hidrônio H3O+. Mas tem uma formulinha que relaciona pH com pKa, ela é mais rápida, ok? Então assim, ó, eu mesmo uso muito pouco essa fórmula. Eu optei por usá-la porque vai ser mais rápido aqui, mas o método da tabelinha, que é o tradicional, também resolveria, tudo bem? Então, ó, a formulinha é essa aqui, ó, pH é igual a pKa mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido, beleza? Essa é a formulinha. Se fosse POH, você trocaria aqui, ó, PKB, log do sal pela base, porque as soluções tampões, elas podem tanto ter ácido e o sal contendo o ânion deste ácido, como base contendo o cátion do sal, que seria lá o seu ácido conjugado, beleza? Entra lá na teoria de Bronsted e Lowry, tudo bem? Ok? Bom, então aí tá fácil encontrar o pH agora. Veja bem, ó. O nosso pH aqui é pKa, ele me deu, é 4, beleza? Mais log, cuidado aqui, ó, concentração do sal, ele deu escrito, ó, é 0,01. Então já vamos jogar aqui, ó, em potência, que é 10 a menos 2, fica mais fácil. Concentração do ácido, ele também me deu, tá aí no enunciado, tá, ó, 0,1. Então aqui seria 10 a menos 1, tudo bem? Então olha lá o nosso pH. O pH é o quê? 4 mais 10 a menos 2, 10 a menos 1, galera, aqui vai dar quanto? Vai dar 10 a menos 1, concordam? Log de 10 a menos 1 é menos 1, então vai ser 4 menos 1, que é igual a 3. Então tá errado. Tá errado a segunda afirmativa. Tá errado a segunda afirmativa. Por quê? Porque ele falou que deu 1,6, tá legal? 1,6. Então vamos aí para a próxima, que é a terceira. A adição de base forte desloca o equilíbrio na formação de mais ácido lático. Pessoal, veja bem, ó, atenção, como é que tá lá? Deixa eu colocar aqui, ó, a terceira afirmativa. Como é que tá a reação, né? Você tem aí um ácido, vou chamar de HX, beleza? HX em equilíbrio com H+ e X-. Aqui está o equilíbrio, beleza? Então ele está falando que se você colocar lá uma base, um OH-, vai ter deslocamento para o ácido, a fórmula molecular dele. Só que vamos pensar um pouquinho? Ó, então vai lá eu colocar OH-. Coloquei OH-. Quando eu coloco OH-, o que acontece, galera? Reação com H+. OH- reage com H+, beleza? É a reação que vai acontecer. Portanto, se o OH- reage com o H+, a concentração de H+ diminui. Ocorre redução aqui, ó, da concentração do H+. Não é verdade, ó? Diminui a concentração do H+. E se você diminui a concentração de um produto, o deslocamento ocorre no sentido do produto, beleza? Então, ó, o deslocamento aqui não é para o reagente,
O deslocamento, que eu vou chamar de D aqui, é no sentido do produto. Está errada esta afirmativa. Pegou aí? Beleza? Deslocamento de equilíbrio. O princípio de Le Chatelier, beleza? Vamos seguindo então, galera. Quarta afirmativa, ele fala que existem dois isômeros opticamente ativos para o ácido lático. Como é que eu sei quais são os isômeros opticamente ativos? É aquela formulinha, né? Vou chamar de I assim, ó. Isômeros opticamente ativos é 2 elevado a N, onde N é a quantidade de carbonos assimétricos ou quirais. Então, se a gente procurar aqui, ó, qual é o carbono quiral? 4 ligantes diferentes e ligações simples. Então, esse carbono já está desclassificado porque tem uma dupla. Esse carbono está desclassificado porque tem 3 hidrogênios ligados a ele. Agora, esse carinha aqui é muito suspeito, ó. Esse carinha é suspeito. Olha só esse ligante, olha esse ligante, olha este ligante. E olhem este ligante e olhem ainda este ligante aqui. Olha lá, ó, 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes para o carbono 2. Então tem um carbono assimétrico na fórmula, tá legal? Então seria aqui um 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então está correta a quarta afirmativa. E aí nós vamos para a quinta e última afirmativa. Vejamos o que é que ela diz. Olha lá. A adição de um ácido forte ao sistema causaria diminuição no pKa. Galera, olha, isso gera uma controvérsia muito grande quando a gente fala de equilíbrio químico. Pessoal, lembre-se, isso é muito importante. Só tem um fator, que altera o valor numérico de uma constante de equilíbrio: temperatura, ok? Olha só o nome, constante de equilíbrio. Se é constante, o seu valor numérico não muda. É ela que determina o sistema de equilíbrio e uma temperatura fixa, ok? Então, uma vez que você tem a constante tabelada em uma temperatura fixa, não importa a concentração do ácido, não importa o quanto ele está ionizando, nada importa ali, ok? Por quê? Porque é uma constante. Agora, mudou a temperatura, muda a constante de equilíbrio, tá legal? E outra, mesmo que você pense, professor, mas eu estou mudando o H+, lá na fórmula, né? Eu tenho lá produto sobre reagente, mas uma vez que você coloca o H+, ele desloca o equilíbrio para a esquerda, princípio de Le Chatelier. O equilíbrio se ajusta sozinho, porque é uma condição natural. Então, por mais que você coloque H+ aqui, ele vai reagir com o X- aqui, ó, e vai deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo. Então, ele vai fazer um ajuste para manter o quê? A constante de equilíbrio que nós químicos utilizamos da matemática para manter como uma constante este valor numericamente, tá legal? Beleza? Então ela é falsa e o motivo é apenas a alteração na temperatura altera o valor numérico de uma constante de equilíbrio. Fechou, galera? Então vamos analisar quais foram as verdadeiras. A primeira foi verdadeira, a quarta foi verdadeira, as demais são falsas, ok? Então a gente fica com a alternativa, olha lá, 1 e 4 são verdadeiras, é a letra B, galera. Gabarito B para a questão 39. Quarta e última questão, vamos nessa? Questão número 40, a última aí do nosso vídeo, galera. Na minha opinião, das 4 questões deste vídeo, essa é a que você tem que tomar mais cuidado. Ela não envolve tanto a parte quantitativa, não vai ter tantos cálculos como nas anteriores, mas ela tem muitas pedrinhas aí no meio do caminho.
teoria dela aqui você tem que tomar cuidado, beleza? Então pausou, leu o enunciado, ó, o enunciado tá aqui, beleza? Vou explicar. Bom, é uma questão sobre solubilidade, coeficiente de solubilidade, é o início lá do estudo das soluções, beleza? São 2 testes. Ele pega 40 gramas, ó, o primeiro erro aí, na verdade, na minha opinião, o primeiro e único erro da questão é que ele chamou de soluto tudo que ele colocou, tanto no teste 1 quanto no teste 2. E soluto é só aquilo que está dissolvido, beleza, galera? O que forma o corpo de fundo não pode ser chamado de soluto, mas dá para resolver a questão numa boa, beleza? Ok? Quem sou eu para discutir com a SPSEX, né? Então vamos lá, galera, ó. Teste 1, ele pega 10 gramas do sólido ali e coloca em 50 ml ou 50 gramas de H2O. E aí forma uma solução insaturada ou saturada, não sabemos. O importante é saber que não forma corpo de fundo. Como é que eu vou saber? Ele quer saber daquela tabelinha lá que ele deu aí, qual é o composto químico em questão. Como que eu vou descobrir isso? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, no primeiro caso, é o que? É dobrar a quantidade que ele colocou ali, porque aí eu vou ter isso para 100 ml de água, tá? Então, ó, dobrando isso aqui, prestem bastante atenção. Dobrando, a gente vai ter 20 gramas, ok? Se 10 gramas foram dissolvidos em 50 ml, então 20 gramas estão para o dobro, 100 ml, beleza? Então eu consigo dissolver 20 gramas em 100 ml tranquilo, tá legal? Isso ele deu, ele fez esse experimento. Só que aí, veja bem, se você olhar na tabela, você vai ver que lá embaixo, os 2 últimos compostos, que são K2SO4, sulfato de potássio, e CaOH2, ok? Que é o hidróxido de cálcio, o máximo que você conseguiria dissolver em 100 ml de água, tá na tabela isso, é 11,1 para o K2SO4 e 0,165 para o hidróxido de cálcio. Então é impossível ser estes dois aqui, ó, não pode, porque eu consegui dissolver 20 em 100 ml, de acordo com o experimento, desculpa. E na tabela ele mostra que o valor é inferior a 20 gramas, tá legal? Então já eliminamos esses dois. Então aí o problema está onde? Sobraram 3 compostos, ó, são eles NaOH, que é o hidróxido de sódio, sobrou o nitrato de sódio e sobrou o nitrato de potássio, beleza? Nitrato de potássio. E aí, galera, eu tenho que pensar no quê? Bom, ele vai me dar aqui os 3 coeficientes de solubilidade. Só que nesse caso, olha lá, o erro da questão que eu falei para vocês é esse aqui, ó. Ele fala assim, ó, 30 gramas de soluto, mas 30 gramas não é soluto, é o composto na forma sólida. Soluto é o que dissolve desses 30 gramas, ok? E aí o corpo de fundo não pode ser chamado de soluto, tá legal? Mas não tem problema, vamos lá. O importante é saber que ele colocou 30 gramas em 50 gramas de água, e formou o corpo de fundo, quer dizer que os 30 gramas não foram dissolvidos. Nesse caso, não seria interessante você dobrar, que nem eu fiz no primeiro. Por quê? Porque a quantidade de corpo de fundo aqui, ó, eu não posso afirmar que é diretamente proporcional, mesmo porque eu nem sei o quanto está sendo formado ali. Então eu vou fazer um caminho inverso. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar os coeficientes de solubilidade de cada um, aqui, ó, que está para 100 ml, e vou calcular para 50 ml, que é o quanto ele usou aqui, beleza? Então, em 50 ml de água, prestem bastante atenção na minha jogada aqui, hein, ó. Em 50 ml de H2O, quanto que eu conseguiria dissolver? Ora, professor, é a metade do que eu tenho na tabela, porque o que eu tenho na tabela está para 100 ml. Então, ó, para o NaOH 109 em 100 ml, então 50, deixa eu pegar, já deixei prontinho aqui os cálculos, ó, para não demorar. 54,5 gramas é o que eu conseguiria dissolver. Para o nitrato de sódio,
43,7 gramas. Atenção, tô pegando os valores da tabela, beleza? E dividindo por 2, porque é para 50 ml, o que ele usou no experimento. É isso que eu tô fazendo aqui, tá legal? Ok? E aí, ó, para o nitrato de potássio, cadê a continha que eu fiz? Que eu deixei aqui, ó, 15,8. 15,8. Tá legal? Beleza? Agora é só você pensar assim, poxa, ele colocou lá 30 gramas. 30 gramas, tá legal? 30 gramas. E teve corpo de fundo. Pessoal, se fosse hidróxido de sódio, eu conseguiria até 54,5 dissolvido em 50 ml. Então não pode ser ele. Se fosse o nitrato de sódio, eu conseguiria dissolver até 43,7 numa boa, beleza? Já o nitrato de potássio, olha o danado aqui, ó. Eu só consigo dissolver quanto em 50 ml? 15,8 gramas, no máximo. Por isso que quando ele colocou 30 gramas, ó, forma um corpo de fundo. Por quê? Porque ele dissolveu uma certa quantidade, que foi 15,8, e o restante cristalizou. Na verdade, ele não cristalizou, ele se manteve na forma sólida. Ele simplesmente não foi dissolvido. Aqui, se eu quisesse, eu poderia calcular. 30 gramas é o que eu coloquei. 15,8 é o que dissolve. Então, 14,2 gramas é o que? Corpo de fundo. 15,8 gramas é o que? Soluto. Está na forma aquosa, beleza? Então, galera, o danadinho aí é o nitrato de potássio, que está na alternativa. Qual é a alternativa do nitrato de potássio? E. Alternativa E para o nitrato de potássio. Beleza, galera? Prova da SpaceX tá linda, né, galera? Tá muito boa essa prova. Excelente para fazer aquela revisão zona quando você vai prestar aí qualquer vestibular, não somente a SpaceX, tá legal? Então, pessoal, vídeo 2 de 3 gravado. Vamos ter aí o terceiro vídeo resolvendo as 4 últimas questões de química da prova, beleza? Espero aí que vocês tenham gostado. Ó, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!